Daqui a 10 minutos começa. O São Paulo já está encaminhando a renovação de alguns jogadores que vieram da base, Rodriguinho, Negrutti. Mas a notícia de hoje foi um comunicado divulgado pelo presidente Júlio Casares, respondendo sobre a questão do São Paulo não jogar mais no Morumbi esse ano. Vai jogar os seus jogos finais na Vila Belmiro. Eu posso até ler o comunicado aqui. A cara dele. Eu não vou ler, não. Eu fiquei... Olha a cara do presidente. O Tironi vai ler. Eu só fiquei curioso para quando ele vai fazer a conta, que ele vai explicar que é a mudança do calendário, que é uma explicação dele. Eu só fiquei curioso para saber, ao invés de 4, perderia quantos? Isso ele deveria ter colocado na nota, né? É o seguinte, a gente só vai perder isso porque teve a mudança do calendário, mas a gente só perderia 1. Eu não sei, eu não fiz essa conta, não fiz o calendário antigo, mas eu fiquei curioso para saber quantos... Deixa eu só ler aqui, a gente vai explicar. Caros colegas são paulinos, é a nota enviada pelo presidente Júlio Casares. Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o Morumbi. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora do show já estava assinado. Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no Morumbi. Por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Assina a nota o presidente Júlio Casares. Arnaldo. O que eu falo? Fala. Essa é uma piada, né? Vale lembrar o seguinte, a questão do calendário, respondendo o Vessone, se não tivesse a postergação da Copa do Brasil, a Copa do Brasil estaria contemplada nesse período. Isso. Se o São Paulo estivesse classificado na Copa do Brasil, ele teria que jogar na Copa do Brasil. Essa situação da Libertadores aí é uma meia verdade. Porque se o São Paulo estivesse jogando com o Palmeiras, não a LDU, o jogo com o Palmeiras primeiro, mas isso pelas circunstâncias. O jogo com o Palmeiras primeiro seria no Morumbi e amanhã seria no Allianz Parque, né? E se fosse com o River Plate? Seria primeiro na Argentina e amanhã onde? No Morumbi. Sabe como é que está lá o Morumbi? Não. Contra o Bahia, a parte do fundo já estava com a montagem do palco. Hoje, se você passar lá no Morumbi, o palco já está lá. Então ia ser como no Morumbi? Com 10 mil pessoas? Uma semifinal de Ia ter que pagar a multa, né? Para não ter um show. Na verdade, né, Tironi, eu acho que o que passa o final da mensagem é o seguinte: é uma tentativa de dizer inocuamente que o futebol sempre foi a prioridade. Não foi a prioridade do presidente do clube esse ano, e tudo bem se isso fosse colocado às claras. E tudo bem, mas não é colocado às claras. Eles simplesmente esconderam essa situação dos 4 jogos fora. E eu falei para você, quem me comprovou foi o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, porque o São Paulo não ia falar que ia jogar os 2 últimos jogos fora de casa. E isso está pegando na comissão técnica, entre os jogadores, né? Um clube de futebol precisa ser um clube de futebol. Precisa escolher o que ele quer na sua vocação, na vida. E o estádio do São Paulo é um estádio de futebol, não é um estádio de shows como é o estádio do Palmeiras. É outra coisa, é outra circunstância. Tanto que o Palmeiras trocou o piso dele para fazer isso. E o São Paulo luta contra o piso. Não jogar as 4 últimas partidas como mandante no Morumbi talvez seja a maior aberração da história do São Paulo. E ela significa, indiretamente, o abandono literal do time nesse final de temporada. E é isso. E isso não vai ficar só assim. O primeiro jogo já contra o Flamengo vai ter um impacto. Não adianta, pode repetir a nota todo jogo. O segundo jogo com o Bragantino vai ter um impacto. Vai ter impacto dizendo contrário ao presidente. Porque isso não se justifica. E não adianta fazer a conta que eles apresentam sempre, que é, o show deu X, são 6 shows, né?
e a renda dos jogos está dando uns Y depois das eliminações. Depende, né? Nenhum show vai dar mais que São Paulo. Nenhum show. Pode vir os Rolling Stones de novo, com o Paul McCartney, vai dar a renda de São Paulo e LDU pela Libertadores. Não vai. Né? Então, não é essa comparação. O custo é mais barato também do jogo. Né? Exato. E se a missão 2025 foi ganhar dinheiro a qualquer preço, e é isso que está provado isso, com aluguel do estádio, com venda de jogadores a preços módicos, com não sei o que lá, que fosse deixado claro, porque para 2026 não vai adiantar meia conversa. Nem para a comissão técnica, que talvez não tope o projeto 2026. Isso vai ser discutido em 5 minutos, pela primeira vez. Só uma coisa rápida, tem uma cerejinha do bolo. Flamengo e Red Bull tá ali, né? Uma duplinha, jogos seguidas. O jogo anterior e o posterior, por coincidência, enfim, a cerejinha no bolo. O São Paulo vai jogar em 2 lugares bastante complicados como mandante, São Januário e Itaquera. Sim. Então, só para dar uma cerejinha do bolo ali... Você tem 4 jogos como visitantes, todos sempre difíceis. O São Paulo não vai bem como visitante. Os 4 jogos como mandante não são em casa, são 8 jogos sem casa. E essa nota aí... Só colocar na tela aí os jogos que o São Paulo vai ter que mandar na Vila Belmiro por conta dos shows que vão acontecer no Morumbi. São Paulo e Flamengo, na 32ª rodada. São Paulo e Bragantino, na 33ª. São Paulo e Juventude, na 35ª. E São Paulo e Internacional, na 37ª rodada. Não está certo ainda que São Paulo e Juventude e São Paulo e Inter sejam na Vila Belmiro, embora o Marcelo Teixeira tenha dado o sinal positivo na ida, porque ele tem a pressão dele lá, o time dele está jogando como mandante lá, vai ter final do Sub-20 contra o São Paulo lá, e aí precisa ver as condições do gramado, porque eles teriam 2 times jogando no mesmo estádio, como tem, por exemplo, Ceará e Fortaleza jogando no Castelão. O São Paulo estuda talvez a possibilidade do brinco de ouro, porque o Guarani está eliminado de tudo, está fazendo a reforma do gramado lá, e como vai ser mais para frente, é uma possibilidade. O São Paulo usou o brinco de ouro o ano passado, numa das suas partidas contra o... Deu um público bacana, né? Lembra? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Rapaziada, bom, o São Paulo, junto com o Bahia, já costuram um acordo pela venda de Rodrigo Nestor. Eu falei ontem sobre isso, mas já temos atualizações, tá? Futebol, o mercado da bola atualiza minuto a minuto, é muito rápido as coisas que acontecem. Então, o que eu falei ontem, já tem atualização hoje e é assim que vai. Estamos aqui há 8 anos fazendo isso, hein? Pelo amor de Deus. Bom, por enquanto, está tudo na parte da conversa, né? Seria um acerto verbal, um acordo verbal. Segundo o All Sport, os clubes já apertaram as mãos, rapaziada. Mas ainda restam pendências burocráticas para a assinatura do contrato. O passe do jogador está fixado em 4.700.000 euros, 28 milhões, mais ou menos, quase 30 milhões de reais. Só que, ao contrário do que eu falei ontem em relação à opção de compra, né, a acionar a obrigatoriedade de compra, o Nestor está longe de atingir, porque é questão de minutos, né, e ele está longe de atingir os minutos ainda, tá, rapaziada? Então, uma errata aqui. Mas o Bahia acertou um acordo com o São Paulo e pagará desses 4.700.000 euros do passe fixado, o Bahia vai pagar 3.800.000 euros, 23.700.000 reais. São Paulo aceitou reduzir o valor do passe fixado. O acordo deve ser finalizado e oficializado na próxima semana. Finalizado nessa semana. Agora oficializado pode ser que espere um pouquinho ainda, tá? Contudo, o valor que eu mencionei deve cair ainda mais, né? Porque ontem eu falei sobre a questão ali do Ferrarese. O São Paulo tem uma dívida com o Grupo City pela compra do Ferrarese. Eu falei ontem aqui pra vocês, a dívida do São Paulo, gente, é de 1.800.000 euros, 11 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo vai receber pela venda de Rodrigo Nestor, de fato mesmo, que vai entrar nos cofres, 12 milhões de reais. O valor caiu do passe fixado 28 milhões para 23.700 milhões de reais, né, rapaziada? 23.700.000 reais. E ainda cai mais por conta da dívida que o São Paulo tem por Nahuel Ferrarese, chegando à casa dos 12 milhões de reais. Você acha isso uma boa? Comente aqui abaixo seu opinião.
Comente aqui abaixo a sua opinião. E o Brenner concedeu entrevista bombástica à TNT Sports. Nela, o centroavante falou sobre diversos assuntos. Entre os assuntos também falou sobre um retorno ao Brasil. E o Brenner afirmou que, caso volte, sua prioridade é o São Paulo. E sempre será o São Paulo, deixando bem claro que, quando voltar ao Brasil, ele virá pro tricolor. Acompanho todos os jogos aqui. Agora eu tô no horário quase igual ao do Brasil. Então todos os jogos consigo ver. Tô sempre na torcida, coloco a camisa. E tive algumas oportunidades de voltar pro Brasil, claro, mas São Paulo sempre será a minha prioridade, né? Porque é o clube que me abriu as portas, é o clube que, se eu sou alguém hoje, devo tudo ao São Paulo. É o clube que minha família tem a maior gratidão, é o clube que eu tenho a gratidão. Então, consequentemente, se um dia aparecer a oportunidade de eu voltar ao Brasil e o São Paulo tiver interesse em mim, a minha prioridade com certeza será o São Paulo. E fico feliz de sempre os torcedores mandar mensagem, reconhecer o trabalho que eu fiz aí. Espero que essa história não tenha outros capítulos. E sou um grande torcedor e estou sempre na torcida pelo melhor de São Paulo. E espero que as coisas melhorem. Brenner estava na Udinese, né, rapaziada? Tava muito sem espaço nessa temporada. Como ele mesmo falou, teve diversos interessados no Brasil em sua contratação. Palmeiras foi um deles, inclusive Flamengo também. Contudo, ele decidiu voltar para onde ele foi muito feliz há alguns anos. Não para o São Paulo, né? Mas sim para o Cincinnati da Major League Soccer dos Estados Unidos. Inclusive, quando ele saiu do São Paulo, ele foi vendido para o Cincinnati, onde ele voou e foi vendido para a Udinese posteriormente, né? Bom, São Paulo não procurou o Brenner, né? Mesmo sabendo que ele estava sem espaço, que poderia ser emprestado e tal. Preferiu trazer o Dineno e depois preferiu trazer o Rigoni. Escolhas maravilhosas da gestão que está ali afundando o clube do Morumbi, que é a gestão Casares. Brenner sonha em voltar um dia. Você aceitaria a volta de Brenner? Muito aqui abaixo a sua opinião. Quem não lembra daquela dupla, né? A famosa dupla Brenaldinho e Luciano Ronaldo, né? Aterrorizava a defesa adversária, Breno e Luciano juntos. Meu Deus do céu, saudades. E surgiu há alguns dias alguns comentários sobre a volta de Rafinha ao São Paulo, rapaziada. No caso, ele voltaria não como jogador, né? Acho que ele até anunciou a aposentadoria, mas ele voltaria como diretor do São Paulo. Hoje Rafinha está como comentarista na tal da GE TV. Mas existe uma movimentação ali para que Rafinha seja o mais novo diretor do São Paulo. Talvez trabalhando no lugar do Belmonte, ou com o Belmonte, no lugar do Muricy, com o Muricy, não sabemos ainda, né? Mas o que eu sei é que o Rafinha toparia sim voltar ao São Paulo. E como diretor, ou até mesmo na comissão técnica, né? Porque ele é muito, muito inteligente em relação a jogo e tal. Ele entende bastante, cara. Bom, pessoas de dentro do clube também vê com bons olhos essa volta do Rafinha ali como alguém da comissão técnica ou diretoria. Porém, não há nada concreto ainda, mas já está havendo uma movimentação. Ainda é algo muito no começo e tal, mas para os próximos anos, para fim de 2026, ou para 2026 ou 2027, pode acontecer sim, tá? Repito, Rafinha toparia isso e pessoas de dentro do clube também gostariam que isso acontecesse. Você aceitaria a volta de Rafinha ao São Paulo? Se sim, como diretor, comissão técnica, treinador? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado. Mesmo. Gente, olha só, o Martim Benítez, lá do Goiás, jogador que era do São Paulo. Toma um gole de café aqui. Um cafezão para engrandecer o vídeo também, né? O Martim Benítez, ele é do Goiás. Ele esteve no São Paulo, veio do Vasco, veio pro São Paulo. Do São Paulo acho que ele foi pro Grêmio. Eu não lembro mais quais foram os outros times dele, mas teve Grêmio. Eu sei que ele acabou agora no Goiás, num projeto importante do Goiás de subir pra Série A e tal. O Goiás, ele teve a troca do técnico. E o novo técnico, né, o Carille, que esteve ali no Vitória da Bahia, chegou lá e pegou pra capar ali. Falou, agora eu quero ver aqui o bicho vai pegar. Agora eu quero ver o treino exagerado, quero correria. E o que acontece? O Benítez, ele é um jogador caro pros padrões do Goiás. E ele não conseguiu se firmar lá. Ele teve um histórico de lesão grande. O Benítez, o que eu enxergo nele, não é nem só que tá machucado sempre. Mas ele me parece um jogador tipo o Lucas Moura estava 2-3 jogos atrás. Se você apertar um pouquinho na velocidade, ele machuca, sabe? Então ele joga ali sempre meio que com o freio de mão puxado, né? Parece que ele tem que engatar a quinta marcha, ele não engata. Ele tá na quarta marcha, já tá pedindo marcha, ele não pode acelerar mais, porque senão vai quebrar. Mas tecnicamente falando, um primor de jogador. Um jogador assim absurdamente excelente. Só que não aguenta jogar por causa da parte física.
Tá rolando aí de ter uma Série B acabando, você tem aí alguns times que não estão renovando mais com os jogadores e rescisões contratuais. Agora começa o mercado da bola a ficar muito aquecido e muito forte. O Benítez teve a rescisão unilateral. Unilateral é quando não tem as duas partes, né, que assinam. Bilateral é quando as duas partes assinam e concordam. Beleza, vamos aí, estamos de acordo. Lá foi unilateral, somente o Goiás decidiu por rescindir com o Benítez. Foi daí rescindiu. O Benítez vai procurar agora na justiça seus direitos e ele fica sem clube até que ele arrume outro lugar para jogar. O São Paulo, ele já repatriou o Rigoni. Já repatriou o Oscar, já repatriou o Lucas Moura, repatriou o Tolói, repatriou recentemente o Miranda, né? É muito comum o São Paulo trazer os caras de volta. Só que agora você olha pro Benítez e a trajetória recente dele não o coloca como um jogador importante para vir pro São Paulo. E digo mais, hein? Ontem eu falei sobre a mesma coisa sobre o Rames Rodrigues. O Rames, ele rescindiu com o León também. Aquele time mexicano que estavam Rigoni e Rames Rodrigues, ele rescinde com o Leão e fica livre no mercado. Só que ele tem passagens muito rápidas pelos times, né? Ele não se firma, ele faz pouquíssimos jogos. É um Rames que na Colômbia é um e quando chega nos clubes ele é outro. Parece que ele não tem força de vontade e tal. E o Benítez não é falta de vontade, é a falta de preparo físico. É a falta do corpo aguentar o tranco. E o Crespo é o pior de todos para isso. O Crespo é o técnico que passa pelo São Paulo que os jogadores mais se machucam. O Crespo, ele puxa forte ali no treino mesmo, um nível de exigência enorme, então não dá para contar com um cara igual o Martim Benítez. Então, tal qual Rames Rodrigues, eu sou contra a volta de Martim. Um dos dados que mais me chama a atenção é justamente a tabela dos artilheiros do São Paulo em todos os tempos, que ele é o 20º junto, na verdade 19º junto com o Renato, mas com uma média de gols ligeiramente menor. O Renato chegou a 100 gols com 299 jogos, o Luciano precisou de 14 jogos a mais, o que mostra que eles ficaram muito próximos nessa questão estatística. É óbvio que o Renato tem um talento infinitamente maior do que o do Luciano. A gente está falando do Renato. O Renato não é um jogador qualquer na história do São Paulo e muitas vezes jogou como meia, assim como o Luciano. Então tem essa questão aí parecida. E o Renato, e aqui é um tema mais polêmico, mas é um dado concreto. O Renato ganhou 2 campeonatos paulistas pelo São Paulo, na época que o Campeonato Paulista era um dos principais que o São Paulo poderia ganhar. Rivalizar até provavelmente maior do que o Campeonato Brasileiro, porque a campanha no Campeonato Paulista em 80 e 81, que o São Paulo foi bicampeão, o São Paulo fez coisa de 50 jogos em cada campanha, e no Brasileiro o campeão fazia, sei lá, 20 jogos, alguma coisa assim. Então o Campeonato Paulista tinha um significado muito maior do que o significado atual. O Luciano ganhou o Campeonato Paulista já no Paulista, que não é o mesmo Paulista dos anos 80, mas ganhou a Copa do Brasil, que era um título inédito para o São Paulo e tudo mais, e uma Supercopa, que é um título de um jogo só e tudo mais. Então, mesmo que você diga que o Renato é mais ídolo e tudo mais, é perfeitamente válido. O Renato é um jogador mais técnico e tudo mais, mas o Luciano tem argumentos para você falar que ele é ídolo ou não. É que idolatria é uma questão tão subjetiva que para alguns vale título, para alguns vale gols, para alguns vale vitórias, para alguns vale se gosta ou não do jogador. Então é muito subjetivo você dizer se é ou não. Mas o Luciano e o Renato têm paralelos que podem ser traçados, sim, entre eles. Mas os dados aqui mais interessantes, aqui, estou vendo aqui as estatísticas, e até uma que o Ale destacou aqui, o Luciano é o 15º, empatou com o Leônidas da Silva com a estatística de marcar os gols da vitória do São Paulo, né? Tem 31. Curiosamente, né, o Bahia foi a primeira vítima do Luciano, né, logo que ele chegou, acho que, se não me engano, em agosto de 2020, né, agora esqueci o dia. Agosto de 2020, se eu não me engano foi dia 19 ou 20, por aí. Enfim, mas foi o Bahia a primeira vítima e a última vítima, a vítima do gol 100, do 100º gol, e um dos times, né, junto com o Palmeiras, que o Luciano mais marcou, mas na estatística aqui por jogo disputado, o Bahia realmente sofreu na mão do Luciano.
Aqui é aquela coisa que a gente fala sempre, né, Maurício? Dele do Caleri, né? São os jogadores do gol do 1-0. Olha só essa estatística aqui que bacana. Caleri e Luciano são os jogadores que mais marcaram gols abrindo o placar, né? Obviamente neste século, aí só tem gols neste século. Mas, obviamente, atrás de Luiz Fabiano e Rogério Ceni também, que tem muito mais jogos, se bem que o Luciano tá encostando, né? 313 contra 352 do Fabuloso. O canal do Caleri pediu para colocar uns gols do Renato, eu fui buscar na Morumbiteca aqui, tá? Quando quiser. Boa. Depois a gente eu deixei aqui também a foto do Rigoni ao lado do Renato. Boa. Você me mandou aqui no Zap? Tá no bastidor. Ah, boa. Legal. E aí, aqui, ó. Luciano é um dos maiores artilheiros do São Paulo Morumbi, 57 gols. E esse é o número que mais impressiona, talvez, né? No século XXI, só atrás de Luiz Fabiano e Rogério Ceni. Isso não é pouca coisa, gente. Tem que se valorizar. Mas você vê assim, como o Luciano é ruim, o cara tá atrás de um goleiro na lista de artilheiro. Olha que absurdo isso. Eu fui... Hoje o Globo Esporte me mandou uma mensagem fazendo essa pergunta, que eles vão botar lá, o Marcelo Braga, do Globoesporte.com. O Luciano é ídolo do São Paulo? Perguntando para mim. Eu falei, sim ou não? Só isso. Eu falei, sim. Ídolo o Ale tá certo, ele é subjetivo e ele é circunstancial também, tem um peso aí do tempo, né? O Luiz Fabiano é um grande ídolo. O Luiz Fabiano, quantos títulos tem pelo São Paulo? Poucos, né? Ele encarnou muito o torcedor numa fase muito difícil. O São Paulo vive de novo uma fase muito difícil. E o Luciano, num time que tem poucas lideranças, é aquele cara que se importa, que se incomoda. E ele tem 100 gols, ele é o 20º maior artilheiro do São Paulo. Então, hoje, eu avalio hoje o elenco como um todo. Eu falo, tem alguém hoje no elenco que seja mais ídolo do que ele? Eu não sei, o Lucas ficou muito tempo fora, voltou com essa condição aí, né? Ele foi importante, o Luciano não jogou a final da Copa do Brasil, o Lucas jogou. Mas o Lucas está tentando reconquistar. Nessa segunda passagem, ele ainda não aconteceu de fato, né? E o Luciano tá aí, sempre jogando. Pensa, nessa fase de tantas lesões, qual é o cara que está sempre à disposição? É um cara que faz gols importantíssimos e hoje em dia, à luz do que o São Paulo tem, eu acho que ele é ídolo, sim. Agora, mas ídolo é uma palavra muito forte, porque a gente tem que considerar a história. Não, considerar a história, aí vai de cada um. Ele vai ficar bem lá para baixo. Eu não posso exigir que um garoto, sei lá, de 15, 20 anos, o cara conheça os jogadores da história do São Paulo, que o cara tenha idolatria pelo Leônidas, pelo Raí, pelo próprio Rogério, dependendo da idade de quem tá analisando. Mas o cara vê o Luciano jogar, o Luciano deu alegria pro cara, e o cara pode ser ídolo dele. Não tem... É meu ídolo, cara. O meu conceito de idolatria é bastante particular e o Luciano nem tem como ele se encaixar no meu conceito de idolatria. Mas eu não acho nenhum absurdo que alguém ache ele ídolo. Não tem por que fiscalizar a idolatria dos outros. É bastante plausível. É diferente de você chegar e falar, sei lá, que o Lucão é ídolo de São Paulo. Aí, ok, aí tá exagerando. Mas no caso do Luciano, não acho um exagero. Tem que pensar da maneira que cada um enxerga uma idolatria. Vamos lá, ó. O pessoal tá querendo participar do debate aqui, Maurício. Quem foi melhor? Elivelton, Mário Tilico ou Luciano? Vamos lá, assim, melhor e maior são coisas distintas. Vamos pelas duas linhas. Quem foi melhor e quem foi maior. Vamos lá, Maurício. Eu acho que desses três, o Elivelton. Foi o melhor. O Elivelton tem... Ele foi bem no Corinthians, foi bem no Palmeiras, não sei se tanto, né? Ele foi muito bem no São Paulo e no Corinthians... E ele foi de seleção brasileira. É isso. O Luciano, se não me engano, ele foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Ele estava lá. Eu estava lá, inclusive, também. Que aí é uma seleção, obviamente, de menor expressão. E para você, Alex? Ou Ale, quer dizer... Olha, eu gostava muito do Tilico, mas para mim o Luciano aí é o melhor e o maior. Pelo menos assim, se a gente considerar o que fez no São Paulo. Sim.
Então, sigo o relator aí. Eu gosto, tenho memórias, tenho simpatia pelo Erivelton, porque foi um dos primeiros jogadores que eu vi com a camisa do São Paulo, né? O time do Tele e tal. Mário Tilico já é de uma geração um pouquinho antes. Embora eu tenha uma revista, uma São Paulo Notícias, do título paulista de 89, né? O gol do Mário Tilico contra o São Calcular aqui, tá voltando, o Marcos Antônio já voltou, né? Está voltando o Lucas Moura. Voltou, mas não voltou, tá jogando, nem aguenta 90 minutos ainda. Mas o Lucas está voltando. Então Pablo Maia Bobadilha e Marcos Antônio vão jogar. Talvez 2 dos 3. É possível. 2 volantes. Oscar voltando, que começa no comecinho do ano, já volta o Oscar, vai jogar. Lucas Moura já vai ter voltado, vai jogar. Caleri voltando, vai jogar. E aí tem Luciano, Rian Francisco, Ferreirinha, tem um monte de jogador. E o São Paulo vai mudar o sistema de jogo com certeza. Mudando, aí é onde entra a necessidade de ter jogadores de ponta. Então o Rigoni tá com um pezinho fora do São Paulo sim, mas por outro lado o Eric tá com um pezinho no São Paulo também. E eu acho que isso é uma coisa interessante de pensar. Meus amigos, olha só, eu tava vendo hoje e o Benedetto, ele foi dispensado do News Old Boys. Lembra do Benedetto? É o centroavante que era do Boca Juniors e ele esteve no São Paulo sondado por muitas vezes. O Benedetto, ele teve depois do Boca uma passagem pelo Querétaro do México, Olímpia do Paraguai e ele não teve sucesso nesses times. Ele acaba indo pro Boca. Depois ele acaba agora no News Old Boys, né, o jogador do Boca, e ele do News Old Boys, ele acaba ficando agora dispensado. O Benedetto, ele é um jogador de 35 anos, Dario Benedetto, e está livre no mercado. Quando o São Paulo fez a sondagem pelo Benedetto, até teve gente, eu mesmo fui um deles, que eu cravei que o Benedetto estava vindo para o São Paulo. Por que eu cravei? Porque me disseram que realmente o Benedetto ele tinha uma proposta do São Paulo, estava para aceitar. Depois acabou que ele não veio, e aí o Caleri acabou chegando no São Paulo. Não lembro agora quem que veio, se foi o Erisson, se foi o Caleri, alguém veio para o lugar que era para ter sido o Benedetto. O São Paulo não me parece ter feito esforços para contratar naquela época. Então hoje nós estamos vendo qual que é o cenário. Rames Rodrigues rescinde com o Leão e fica livre no mercado, Leão do México. O Benítez rescinde lá com o Goiás e fica livre no mercado. E agora vem o Benedetto aos 35 anos. Só que tem um caso curioso do Benedetto. O último gol que ele fez na carreira foi no dia 5 de fevereiro do ano passado. Então é um cara que, fevereiro, tem 6 meses, né, para agora e mais um ano. É 1 ano e 6 meses sem conseguir fazer um gol. Um centroavante. Mudou o técnico do News Old Boys. Ele passou 9 jogos no News Old Boys e o técnico falou, meu amigo, pode ir embora, dispensa. O News Old Boys dispensou um cara que não fazia gol em 9 jogos no News Old Boys, mas ele não faz gol há 1 ano e meio, cara. Então, o São Paulo, ele tem essa questão, né? Ele repatriou o Luiz Gustavo, que estava aposentado, ele repatriou aí o Cédric Soares, que estava aposentado, ele trouxe pro time do São Paulo alguns jogadores assim da China, como Oscar, Éder, Miranda, os caras vieram da China. Então, essa diretoria do São Paulo não tá nem aí se ela vai contratar cara que está jogando ou não. O meu medo hoje é mandar embora o Dineno, que é uma saída automática. O São Paulo só tem que não renovar com o Dineno daqui a 2 meses. Então o Dineno deve mesmo pegar o boné e ir embora. E aí o São Paulo ele não tem apenas uma vaga para centroavante, como ele tem uma vaga para centroavante e estrangeiro no time do Tricolor. O São Paulo planejou o número de estrangeiros que ele tem, ele planejando, foi lá e trouxe o Dineno. Então, por que nós vamos acreditar que o Benedetto é carta fora do baralho? Eu quero acreditar que não existe a menor possibilidade de trazer o Benedetto pra cá. Eu lembro que recentemente ele bateu um pênalti que foi contra o Corinthians. Um pênalti vergonhoso, um jogador descompromissado. Não é à toa que um cara bom de bola, ele é bom de bola, hein? Mas não é à toa que um cara bom de bola faz 1 ano e meio que não marca um golzinho sequer.